Olá, meu nome é Estevam Herculano e esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Hoje nós conversaremos sobre o tema Fé Cristã e Economia. Roda a vinheta. Tudo bem com vocês? Prazer estar de volta aqui com o nosso podcast, nesse episódio tão legal e tão importante para a gente. Hoje nós recebemos aqui o João Vitor, que é membro da nossa igreja, vai falar um pouco para a gente sobre esse tema. Tudo bem, João? Se apresenta para a gente, por favor. Olá, Estevam. Olá a todos que nos ouvem. Bom, meu nome é João Vitor, como o Estevam falou, congrego aqui na Igreja Presbiteriana de Jundiaí desde 2021, 4 anos aí. E sou formado em economia, com mestrado também em economia, e estou, se Deus quiser, esse ano concluindo o doutorado. E eu segui mais por essa carreira acadêmica mesmo, para tentar dar aula. Ainda não estou empregado como professor, mas se Deus quiser também vou conseguir um emprego nessa área aí. Amém, se Deus quiser. João, antes da gente começar a entrar propriamente no tema, como surgiu assim seu interesse por economia? Desde o ensino médio, ou você se interessou depois? Teve algum assunto que te fez se interessar? Como foi? Bom, na verdade, em economia especificamente, o meu interesse só surgiu quando fui prestar vestibular. Porque eu sempre tive interesse nessa área, né, mais de humanas, mais de ciências sociais aplicadas. Eram as disciplinas que eu mais gostava no ensino médio, né, então história, geografia, etc. E dentro disso eu via muita economia, mas quando fui prestar vestibular eu não tinha certeza do que eu queria. Então eu pensei em prestar engenharia, pensei em prestar várias outras áreas, mas quando eu fui fazer a inscrição no vestibular, eu pensei em colocar alguma área que eu gostava também. E eu não pensava... Desculpa, Enem. Isso, Enem, tá? Na verdade, naquela época ainda, eu passei pelo Enem, mas algumas faculdades elas tinham um vestibular próprio ainda. Entendi. E aí, eu não pensava em economia, e aí quando fui ver a lista de cursos, eu queria prestar o Unesp, né, que era uma faculdade boa, e quando eu vi a lista de cursos, eu bati o nome em Ciências Econômicas e falei, nossa, nunca pensei em economia, mas é uma área que, ao mesmo tempo que eu trataria de coisas que eu gosto de estudar, ela tem um pouco de mercado, porque naquela época eu não via a carreira de professor como sendo uma carreira viável, como eu vejo hoje. Então, eu pensava, eu não quero dar aula, eu quero trabalhar com alguma coisa no mercado, mas eu também quero continuar estudando as coisas que eu gosto. E economia me pareceu isso. E foi depois que eu entrei na faculdade que eu comecei a estudar, comecei a me interessar mais pelo assunto, que o interesse por economia acabou crescendo cada vez mais. E hoje eu sou muito feliz de Deus ter me permitido cursar essa área. Legal. É uma área bem abrangente, né? E interessante, só um disclaimer aqui, mas não sei se você teve essa tendência, mas geralmente quando a gente entra... Você já era cristão, né? Já nessa época. Já. Mas a gente tem um pouco a tendência de começar a estudar alguma área ou fazer faculdade e, de alguma maneira, tornar essa área a área que abrange e explica outras áreas da nossa vida. Só que aí a gente passa por um processo de maturação, maturidade, e com a graça de Deus começa a conseguir ver que a fé cristã, na verdade, né, dialoga e dá sentido a essa área, né? Eu estou falando porque eu sei que aconteceu algo parecido assim com você, né? Então... Sim, no meu caso eu comecei a me envolver com algumas perspectivas que não são são contrárias até à fé cristã em alguns pontos, né, mas que não são a fé cristã. E isso começou realmente a mexer com o meu pensamento em muitas outras áreas, né? Mas é interessante você falar isso porque existem até algumas evidências, né? Tem um debate amplo sobre isso, sobre como alguns estudantes de economia eles acabam se tornando mais materialistas. É interessante, porque eles fizeram alguns testes com estudantes de economia, de sociologia e de outras áreas parecidas, e eles perceberam que nesses testes laboratoriais, digamos assim, né, experimentos em laboratório,
os estudantes de economia, eles demonstravam ter um caráter mais egoísta, pensando mais em dinheiro, mais em cálculos assim de custo-benefício, etc., em relação às coisas, do que o estudante de outras áreas, né? Interessante. Transforma mesmo, transforma. Legal. Não, interessante saber. Faz sentido, de certa forma, né? Mas, bom, vamos lá. Às vezes o ouvinte pode estar se perguntando agora, né? Mas como isso afeta a nossa vida cristã? O que tem a ver a relação de economia e fé e todas essas coisas que a gente pretende falar hoje? Mas eu queria que você, por favor, pudesse... Eu sei que é impossível fazer isso de maneira exaustiva, mas de uma maneira sintética, nos dizer o que é economia. Do que a economia trata, né? O que a economia afeta uma pessoa, não necessariamente cristã, mas sobre o que trata a economia. Bom, economia, como você falou, é uma área muito abrangente, né? Então, assim, de modo geral, eu diria que a economia, ela trata, ela estuda a sociedade no ato da sua reprodução material. Né? Eu acho que seria a definição mais abrangente que tenta captar tudo que a economia estuda. Quando a gente pensa em economia, geralmente vem na nossa cabeça as notícias que a gente ouve, né? Ou então que a gente lê relacionada à taxa de câmbio, taxa de juros, PIB, dívida pública, etc., né? E, de fato, isso é uma área importante da economia, que a gente chama de macroeconomia. E ela é a área que talvez seja a que mais diretamente estuda isso que eu falei de estudar a sociedade do ponto de vista da sua reprodução material. Então, quais são os determinantes da reprodução material da sociedade? O que determina a produção de bens, produção, consumo, distribuição de bens, etc., né? Essa macroeconomia. Mas a economia, justamente por estudar a reprodução material da sociedade, ela também vai estudar a reprodução material dos indivíduos. Então, a economia, existe uma outra grande área da economia que chama microeconomia, que estuda justamente as decisões individuais. Então, o consumo das famílias, o consumo de cada indivíduo, de cada agente, etc., né? Como que um agente econômico, então, como uma pessoa, ela escolhe um bem, ela tem preferência por um bem, não pelo outro, como que ela escolhe esses bens, dada a sua restrição de orçamento, etc., né? Então, tudo que tem a ver com a reprodução das condições de vida de uma pessoa, de uma sociedade, de um grupo, etc., tudo que tem a ver com isso, a economia estuda, né? Desde a produção dos bens, né, até a distribuição, consumo, investimento, tudo que tem a ver com isso. Nesse sentido, por exemplo, você falou do PIB, da taxa de juros, inflação, esses cálculos e esses movimentos econômicos que nos afetam, digamos, de maneira macro, assim, né? Isso. Então, a gente tem isso, que é, digamos assim, a economia de um país. E aí Exato. você vai calcular o crescimento e desenvolvimento de um país a partir do PIB dele, por exemplo, né? Mas também existe a economia local, por exemplo, de um bairro, e isso diminui até chegar à economia de uma casa ou economia de uma família e as trocas que acontecem e tudo mais, né? Eu estou perguntando isso por quê? Porque eu estou querendo, assim, meio que o ouvinte entenda certas delimitações, né? Não necessariamente, é uma pergunta, tá? Uhum. Não necessariamente uma pessoa que trabalhe, por exemplo, com investimento sabe falar algo sobre microeconomia dizendo respeito ao orçamento ou tem uma noção filosófica da economia como você tem, né? São coisas diferentes. Exato, sim. Essa é uma diferença muito importante, porque a economia, né, é uma tecla que a gente já está batendo. A economia, ela trata desse ponto de vista mais abrangente, né? Então, a economia, ela vai olhar para todos esses movimentos econômicos de um agente, de uma família, de um grupo maior, de uma cidade, de um estado, de um país e até da economia internacional. Então, ela vai olhar para todos esses movimentos, vai olhar para o que determina esses movimentos e até certo ponto, como ela
está dentro de uma área que chama uma ciência social, ela vai olhar até para as relações sociais que determinam esses movimentos, para as relações políticas, para os jogos de poder que estão por trás desses movimentos e assim por diante. E aí a gente pode até, entre algumas áreas até filosóficas, né? Você pode olhar a economia dessa perspectiva do que de fato é economia, o que de fato é a reprodução material, como que a gente deve enxergar esse aspecto material da nossa vida e assim por diante. Essa área de finanças, às vezes de investimento, de gestão de ativos, etc., ela toca a economia porque tem a ver, claro, com a reprodução material da sociedade. Mas ela é uma sub-área da economia. É por isso que, muitas vezes, uma pessoa que mexe com essa área específica, ela não enxerga as coisas do ponto de vista mais macro que o economista enxerga, e o contrário também é verdadeiro. O economista, ele enxerga as coisas de um ponto de vista muito mais amplo e muitas vezes ele não vai saber os detalhes técnicos necessários para poder gerir investimentos, ativos e etc., né? Então, são áreas, apesar de serem áreas relacionadas, são áreas diferentes. Legal. Ou seja, não necessariamente a pessoa que fez economia é rica. Exato. E tem milhões investidos. Exato. Porque ela pode compreender uma área mais da filosofia da economia, ou trabalhar até mais no... Bom, a política influencia a economia também, né? Tudo isso está junto ali, né? Exatamente. Mas por que então, ô João, que parece ser tão difícil estudar economia? Por que parece ser tão complicado quando a gente vê talvez um governante falando, ou ouve falar de cenário global? Por que parece ser tão difícil isso, e tanto cálculo e tantas variáveis? Por quê? Então, tem uma piada recorrente na economia, né? Que fala que a resposta que o economista sempre dá para tudo é depende, né? E isso mostra um pouco dessa dificuldade, porque na economia as coisas estão sempre muito interligadas entre si. Então, você não consegue, por exemplo, mexer na taxa de juros sem mexer em todas as outras variáveis, né? Praticamente todas as outras variáveis, né? Então, dívida pública, taxa de câmbio, inflação, etc. Como existe essa inter-relação, não é uma coisa assim muito preto no branco, né? Vai acontecer isso e necessariamente vai acontecer aquilo. A gente sempre tem que analisar o cenário como um todo para saber o que uma medida de política, por exemplo, ela vai afetar uma outra variável, então como que isso vai afetar o nosso bolso, etc., né? E aí todas essas explicações elas acabam um pouco se perdendo, porque se a gente olha, por exemplo, para os meios de comunicação, né? Quando, por exemplo, uma notícia, ou então 5 minutos ali que um jornal, alguma coisa vai entrevistar um economista, ele não consegue dar uma resposta simples naquele tempo. Se ele conseguir dar uma resposta simples, geralmente vai ser uma resposta simplória. Não vai ser uma resposta que vai abranger tudo que está por trás daquilo, né? Então, acaba que as pessoas que não são da área, né, de economia, elas têm que cavar um pouco mais para poder entender aquilo, né? E o outro problema que eu acho que dificulta um pouco a pessoa média ali, né, compreender a economia é porque, com o tempo, a disciplina como um todo, né, da economia, ela foi se desenvolvendo para se tornar cada vez mais matematizada, digamos assim. Então, hoje a gente olha a economia muito mais como um conjunto de técnicas matemáticas, estatísticas, como econometria, né? Exato, exatamente. Econometria é, digamos assim, a rainha da economia, né? O que é econometria? Econometria, ela vai basicamente fazer um modelo matemático, uma equação matemática ali, na qual você vai jogar as variáveis que você quer e vai te dar um resultado a respeito de como essas variáveis elas se relacionam. Mas a economia ela se desenvolveu para enfatizar cada vez mais esse modo de analisar a economia através de muito uso de matemática. E isso se reflete muito nas notícias que a gente vê. Geralmente a gente vê a taxa de juros subiu para 14, não sei quantos %. A taxa de câmbio, o dólar está tanto, tal.
Então, a economia ela sempre é passada para o público como essa coisa meio misteriosa que é só número, é só para quem entende as técnicas. É por isso que fica um pouco mais difícil, né? Fica esse descolamento, né? De um lado tem aquela coisa que está acontecendo nas notícias, né? Que a gente vê sempre. Só que a gente que é o cidadão comum, que tem que pagar conta, etc., a gente não vê a conexão que tem entre essas coisas. Então, acaba que tem esse descolamento por causa também da forma como a disciplina se desenvolveu. Eu acho que, para a gente já começar a entrar um pouco na questão da Bíblia e dessa perspectiva mais cristã, mas só uma coisa. Me parece assim que a gente tem palavras e termos chaves que o irmão que está ouvindo a gente agora, a pessoa que não tem um conhecimento econômico, sabe que são gatilhos perigosos. Por exemplo, ouviu falar inflação. A pessoa sabe que é ruim, assim. Ela não quer que isso aí aumente, né? Ou taxa de juros. Tipo assim, quando o governo mexe nisso, dá algum problema, né? Então, eu acho que tem essas coisas que tem uma noção geral, mas é muito incipiente, né? Tipo, a pessoa olha isso e parece que não tem um contato real ao mesmo tempo que tem. E o problema disso, me parece, ô João, aí você me corrige, tá? A gente tá conversando aqui, então, de boa, né? Mas é que o problema que eu vejo é que muitas vezes o cristão tem dificuldade de fazer uma leitura do mundo e da economia compreendendo que a nossa fé abrange isso também. E que é do tipo assim, às vezes a pessoa olha e a fé cristã atinge até espiritualidade, leitura bíblica, ter uma vida moral correta, mas assim, não atinge a parte médica, parece que não influencia nisso, não atinge a parte econômica e financeira, sendo que a Bíblia, na verdade, não é limitada, né? Ela abrange tudo isso. A Bíblia abrange a economia, né? Ela infere sobre isso e nos dá uma visão redimida disso, né? Sim. Então, por isso que a gente precisa ter um papo como esse, né? Mas e aí, a Bíblia fala alguma coisa sobre economia? Bom, isso que você estava falando para mim é o ponto central, sabe? Eu acho que quando a gente olha para a perspectiva ampla que a Bíblia dá a respeito da existência como um todo, da realidade, do cosmos, né, que algumas pessoas diriam, né? A gente começa a ver que como aquela famosa citação do Kuyper fala, né, não existe qualquer centímetro da realidade que Cristo não seja o dono. Então, e isso envolve a economia, né? Se a economia ela estuda a sociedade e por isso também os indivíduos, as interações entre os indivíduos no ato da sua reprodução material, e se a gente deve estar preocupado com a reprodução material das pessoas na medida em que essa reprodução material vai determinar se elas têm condição para viver, o cristão ele tem que se preocupar sim com a economia, né? A gente vê na Bíblia, né, muitas exortações a respeito disso, né, principalmente em relação ao cuidado com o mais vulnerável, ao cuidado com o pobre, né. A gente vê isso principalmente no trinômio básico, né, dos vulneráveis do Antigo Testamento, né, que é a viúva, o órfão e o estrangeiro. Né, são pessoas que eram vulneráveis, claro que eram vários tipos de vulnerabilidade, mas a vulnerabilidade econômica era uma das principais delas, né? E é por isso que existem muitas disposições, por exemplo, na lei mosaica em relação ao cuidado com o pobre, em relação à justiça no lidar com a propriedade, na proibição do roubo, na obrigação de restituição em caso de roubo, né? Legal, rapidinho, pegando esse gancho então. Você mencionou isso do roubo. A Bíblia mostra muitas vezes direito à propriedade, certo? E é interessante porque ela mostra esse direito e o próprio Deus mostra como a propriedade deveria ser preservada e também como era a relação, né, dos israelitas com a propriedade e com a propriedade do outro. Você tem casos, por exemplo, do Senhor falando no Código da Aliança, lá no livro de Levítico, principalmente,
Mas, olha, se a propriedade do seu vizinho sofrer algum problema por sua causa, o boi do vizinho caiu num buraco do seu terreno e você sabia que estava ali e não arrumou aquilo. Você precisava restituir ele, né? Então tem essa ideia de restituição da propriedade. É um exemplo, por exemplo, né? Sim. Mas assim, só uma dúvida. Você já chegou a ver alguma coisa sobre como era a economia na época de Jesus ou no Antigo Testamento? Se era... Acho que era mais agrária, né? Assim. Sim. Era principalmente agrária, né? Até mais ou menos ali no... às vezes, mais ou menos ali na metade do Império Romano ali, né? Naquela época era uma economia muito agrária que pouco a pouco ela foi se urbanizando, né? Conforme o Império Romano ele foi crescendo, ele foi ficando mais rico, foi uma economia que foi se urbanizando, né? É interessante até ver que quando você estuda mais a fundo algumas parábolas dos evangelhos, como a preocupação de alguns evangelistas tocava muito mais as preocupações urbanas que os cristãos eles começavam a ter, né? Então, começou a haver um certo desenvolvimento econômico ali que começou e alguns cristãos eles começaram a ter mais dinheiro, principalmente. Prosperar, né? Sim, exatamente, começaram a prosperar materialmente, né? E aí os evangelistas, né, principalmente Lucas, que trata muito dessas questões um pouco mais práticas de como lidar com dinheiro, riqueza, etc., né, eles começaram a achar importante, por bem, né, separar esse material das parábolas de Jesus que dizia respeito a como lidar com as riquezas. E isso é outro ponto em que a gente vê que a economia tem a ver com a Bíblia, né? O que a Bíblia diz sobre economia. Não só no sentido de que da nossa responsabilidade de cuidar do vulnerável, né, de sermos generosos com os recursos que Deus nos dá, mas no sentido até da gente saber como lidar com esses recursos, né? Então, para sermos a palavra-chave, né, que muitos economistas cristãos usam nesse ponto é a mordomia, né? Mordomia cristã. Exatamente. Como nós somos bons mordomos daquilo que Deus nos dá, né? A boa mordomia, ela não diz respeito apenas à generosidade, né? A como a gente deve usar o nosso dinheiro para sermos mais generosos e assim por diante. Mas ela diz respeito a como que a gente deve lidar com as finanças na nossa vida. Como que a gente deve separar, às vezes, um pouco para prover para o futuro. Qual que é a nossa responsabilidade com as pessoas do nosso lar, né? Se a gente lembra, por exemplo, o problema que Paulo trata lá em Timóteo, né? Em relação a viúvas que não estavam sendo cuidadas pelos seus filhos, né, por aqueles com os quais elas moravam, né? E Paulo fala, né? Então, aquele que não cuida da sua própria casa é pior que o descrente. E esse cuidar da sua própria casa não é só um cuidar no sentido de aconselhar, no sentido de ser um amparo, é cuidar no sentido financeiro mesmo. Esse era o problema que estava acontecendo ali, né? Então, e também o dinheiro que a gente separa às vezes para cuidar de uma necessidade de um irmão da igreja, né? Ou então o dinheiro que a gente separa para missões. Então, tudo isso são coisas que envolvem economia, né? Na medida que a gente entende um pouco mais de economia, né, a gente consegue entender um pouco mais de quais são esses caminhos do dinheiro, digamos assim, esses caminhos da riqueza, e como que a gente pode usar isso para poder servir o Senhor através do serviço à sua criação de modo geral. Nesse sentido, então, o problema não é o crente, o cristão, ter dinheiro ou ter posses ou ser rico, mas o modo como ele usa isso, certo? Exato. Então, você falou sobre mordomia cristã. Você pode só falar um pouquinho sobre isso, brevemente, assim? Sim, a mordomia cristã, ela pega essa figura do mordomo, qual que é a figura do mordomo? Não é simplesmente aquele cara de terno dos filmes que usa uma luvinha chique e que leva um chazinho pro dono da casa. O mordomo, ele é basicamente um governante da casa, né? Eu acho que a figura assim, mais exemplar de mordomo da Bíblia que a gente vê é o caso de José. José, ele era um mordomo do faraó, basicamente, né? Primeiro ali de Potifar, né? Que ele
vai para a casa de Potifar e ele começa a cuidar de tudo ali, mas depois ele é elevado à posição de governante no Egito apenas abaixo de Faraó. Então, ele era um servo no sentido de não ser o rei do Egito, mas ele era um mordomo no sentido de ter toda aquela riqueza sob a sua administração. Então, nós, como mordomos, nós somos administradores da riqueza de Deus, né? Quando você estava falando sobre aquela questão da propriedade, é um ponto assim, muito importante que eu acho que precisa ser sempre enfatizado. Ao mesmo tempo que a Bíblia ela é assim, irredutível em relação à importância da propriedade e de preservar a propriedade, ela também enfatiza com a mesma força o fato de que toda propriedade é propriedade de Deus. Sim. Né? Isso fica muito claro na questão da divisão da terra, né, em primeiro lugar, mas por extensão, né, tudo aquilo que nós fazemos com a terra, tudo aquilo que nós produzimos com a terra, seja cultivando, seja do ponto de vista da tecnologia, tudo criando tecnologias e criando produtos secundários a partir dos produtos primários, tudo isso pertence a Deus de alguma forma, né? É por isso que a forma como nós lidamos com a propriedade, apesar de existir propriedade, direito de propriedade dever ser protegido, a forma como nós lidamos não deve ser uma forma arbitrária, porque toda a propriedade pertence a Deus, né? O Justo Gonzalez tem um livro que chama Economia e Fé no Início da Era Cristã, que ele mostra exatamente essa perspectiva histórica de como essas coisas, a questão da riqueza, do dinheiro, lidava ali nos primeiros séculos da Era Cristã mesmo, no tempo de Jesus. Ele mostra muito claramente como a ideia de propriedade romana ela era uma ideia de uso arbitrário da propriedade. Então, no direito romano, a pessoa que tinha uma propriedade, ela podia fazer literalmente o que ela quisesse. Ela podia, por exemplo, ela tinha um pedaço de terra, ela podia queimar aquele pedaço de terra e podia não produzir nada com ele. Tinha uma casa, ela podia destruir aquela casa e não ia ter problema nenhum, né? E isso é uma coisa que tinha implicações muito terríveis. Por quê? Porque os escravos eram considerados propriedades, né? Apesar deles terem o status ali de participantes da casa, eles eram considerados propriedades. Então, o dono da casa, né, os pais de família, eles poderiam fazer o que quiser com os escravos. Essa visão de direito de propriedade está em contraste absoluto com o direito de propriedade bíblico, que é o quê? Nós administramos propriedades que são do Senhor. Por isso, nós só podemos fazer com a nossa propriedade aquilo que Deus deseja que a gente faça, né? Aquilo que é prescrito por Deus na palavra, guiado pelos critérios de generosidade, poupança, né, de poupar, de saber poupar, de saber usar, né, de contentamento, de não querer um padrão de vida além do que o nosso salário permite, assim por diante. Nossa, tem muita coisa para falar, mas vamos por partes. Porque senão a minha cabeça devaneia, mas a gente precisa voltar nisso da poupança que você falou daqui a pouco, por causa quando a gente for falar mais um pouco sobre calvinismo e tudo, porque poupança é aquilo que faz basicamente uma nação, um país enricar e conseguir desenvolver tecnologia, né? Isso aconteceu muito em países de origem reformada, né? Mas a gente já volta nisso. Eu só queria falar sobre esse uso da terra e da propriedade, rapidinho. Eu acho legal o que você falou, porque no Antigo Testamento a gente tinha uma dinâmica. A propriedade sempre foi preservada. Então, propriedade privada é bíblica. Mas, nos seguintes termos, né? Você tinha, por exemplo, quando o povo entrou na Terra Prometida, uma divisão das terras para as tribos. E os levitas não tinham parte ali porque a herança deles era o Senhor, né? Mas então você tinha uma parte para a tribo lá de Judá, para outra tribo, tudo separado. E acontecia depois você dá uma olhada em Levítico 25, mas acontecia de crentes israelitas terem problemas econômicos. Então imagina só que um crente, o João, teve problema na lavoura dele, e aí não deu fruto, não queimou, ele não produziu, não conseguiu vender aquilo, não conseguiu trocar por coisas que ele precisava, porque acontecia muito troca, né? Não tinha ali a moeda propriamente dito. A moeda os ciclos estão no Novo Testamento, né? No Antigo era mais troca, tudo. E de certa maneira, na verdade, havia uma
um trabalho meio coletivo do povo de Deus no Antigo Testamento para fazer as coisas acontecerem, né? Pessoas que ficavam fora da cidade, pessoas dentro da cidade, e quem produzia muito mais é quem estava fora da cidade. Tanto que quando o povo volta do exílio, que Ciro assina um decreto, depois você dá uma olhada no livro lá de Esdras, mas é feito um tipo de sorteio, né, para ver quem ficaria na cidade e quem ficaria fora. Porque quem ficava fora da cidade trabalhava mais, mas a cidade tinha mais uma questão militar ali, né, tudo. Mas, enfim. Mas o uso da propriedade, às vezes esse irmão que teve problema econômico contraía uma dívida, né, e pedia para alguém saldar essa dívida. E às vezes ele não conseguia pagar e se vendia como escravo. Isso acontecia em muitas ocasiões. Um fazendeiro que outrora, ano retrasado, tinha posse, agora em 2025 virou um escravo de um outro israelita. E o que acontecia era, havia o descanso no povo de Deus, começando pelo Shabá semanal. Depois você tinha um descanso maior a cada 7 anos, e havia o grande ano de libertação chamado Ano do Jubileu. A cada 7 vezes 7. 7 vezes 7, né? Cada 7 anos. 7 vezes de 7 anos. Exato. E no Jubileu, as terras voltavam para os proprietários originais. E se a pessoa que comprou a propriedade do israelita que se vendeu como escravo fosse dono daquela terra, no Jubileu, ele não era mais, né? Voltava para o israelita que se vendeu como escravo. Só estou dizendo isso porque é o que você disse, a terra era do Senhor, né? Os crentes estavam fazendo uso, desfrutando e cuidando daquilo. Na verdade, né, a gente sabe que tudo isso é porque essa terra toda ainda é o jardim de Deus, né? Sim. Ainda que corrompido, manchado pelo pecado, mas a gente ainda é chamado para cultivar e guardar, né? E é isso que o povo fazia naquela época. Exato. João, e na época do Novo Testamento, a gente vê Jesus lidando bastante com o dinheiro e com parábolas, né? Como que você vê isso? Você consegue falar sobre alguma parábola assim que faça sentido nesse tema? A gente parar para pensar, a gente tem são muitas parábolas, né, que envolvem de alguma forma o dinheiro, né? Tem a história do jovem rico, tem a parábola da dracma perdida, né? Tem a parábola do rico tolo que acumula para si e que tem aquela explosão de produção, e aí ao invés dele não sei, dar um banquete e ajudar os pobres com aquela explosão de produção, ele simplesmente faz um celeiro maior para poder acumular mais, né? Então tem muitas parábolas que lidam com isso, mas eu acho que o foco que fica claro ali, né, que Jesus ele deixa claro não só nas parábolas, mas depois na forma como ele esclarece as parábolas através do ensino dele, é a ideia de acumular tesouros no céu, basicamente, né? Eu tô terminando de ouvir, na verdade eu terminei de ouvir recentemente um podcast do Acton Institute, que é um instituto muito, muito importante dos Estados Unidos, né, que fala sobre... Eu gosto. Não, eu também eles fazem um trabalho assim, excelente de relacionar fé cristã e economia, né, de uma perspectiva assim mais liberal, mas assim muito muito sábia assim e até biblicamente assim bem robusta. E eles entrevistaram um arquiteto que ele começou uma empresa de arquitetura, né? Mas depois ele foi para a filantropia, basicamente, para começar a investir em vários negócios, né? Ele chama Raymond Harris. E ele escreveu um livro recentemente que chama Riqueza Duradoura, né? Que é basicamente pegando essa ideia de que a riqueza que a gente tem que construir não é a riqueza aqui, né? Onde a traça pode corroer, onde o ladrão pode roubar, etc. Mas é a riqueza nos céus, né? E basicamente qual que é a ideia da riqueza no céu? O que faz a gente construir riqueza no céu? É aquilo que fala em Provérbios, né? Quando nós damos ao pobre, nós emprestamos a Deus.
né? Então, assim, é interessante esse provérbio porque ele tem a ousadia de falar que é que nem se Deus estivesse em dívida conosco. A gente tem que colocar muitas aspas porque hoje é perigoso a gente falar disso, né? Mas ele fala realmente isso, que é que nem se nós emprestássemos a Deus. Mas qual que é a ideia? De que nós ajudamos os outros com a nossa riqueza aqui e de certa forma, Deus está, digamos, se colocando um crédito para a gente lá no céu. E a gente vai colher isso de alguma forma, não sei exatamente como, mas galardão, etc. Mas de alguma forma a gente vai colher isso no céu, né? Então, é essa ideia de que Deus, tudo aquilo que nós temos, a gente precisa administrar de um modo a acumular tesouro no céu. Isso é algo que fica claro também, por exemplo, na parábola do administrador infiel, né? De fazer amigos nas regiões celestes, né? Então, a gente pega essa riqueza que nós temos aqui, que é uma riqueza injusta, uma riqueza de um mundo... A gente não sabe por onde passou o dinheiro que chega à nossa mão, mesmo que seja um dinheiro que chegou do fruto do nosso trabalho, a gente não sabe por onde ele passou até chegar à nossa mão. Então, mas é uma riqueza que a gente entende como sendo trazida por Deus e nós usamos isso para poder promover os valores do reino, né? Esse autor que eu comentei, ele é interessante porque ele entendeu como chamado dele mesmo criar empresas para poder empresas que fossem sustentáveis para poder gerar mais emprego para as pessoas, para poder levar um pouco mais de liberdade, de agência para as pessoas, ao invés de pegar o dinheiro e simplesmente dar na mão, as pessoas começam a ter empregos, começam a ter uma economia ali que se torna sustentável, cada vez mais vibrante, e as pessoas elas passam a usufruir da boa vida que Deus criou a gente para ter, né? Que o pecado manchou, mas que a gente vai ter por fim no céu, né? Então, as parábolas elas trazem essa mensagem da gente acumular tesouro no céu. Então, vamos lá, mais uma vez. Vocês citou uma parábola muito difícil do administrador infiel. Mas essa parábola é difícil em tudo, exegeticamente, tudo, a aplicação dela. Mas digamos que, resumindo assim, o que você disse, o crente pode trabalhar bastante e ficar rico e pode abençoar pessoas com essa riqueza, né? Não é errado ficar rico, ter dinheiro. Na verdade, é o oposto. É uma bênção, né? E uma bênção tão grande que Deus o chama para servi-lo com essa bênção, né? Porque não é todo mundo que é rico. Exato. Né? Não sei se o ouvinte já percebeu, mas é uma porcentagem pequena das pessoas. E Deus é soberano e fez com que o rico mais abastado fosse rico. Uhum. E, bom, a pessoa que não é cristã usa essa riqueza aí do jeito que ela quiser, né? Mas o crente precisa, lógico, responsavelmente ajudar, servir e usar essa riqueza para a glória de Deus, né? Eu acho interessante que a relação com o dinheiro que o crente precisa ter não pode ser a mesma que o ímpio, né? Sim. Ele precisa enxergar o dinheiro como um meio, né? Não como um fim. Sim. Esse ponto eu acho ele importante porque essa questão do amor por dinheiro e o dinheiro é uma coisa que muitas vezes a gente é meio que tentado a interpretar de uma outra forma, né? Porque assim, de fato, o problema principalmente do ensino do Novo Testamento em relação à riqueza é o amor ao dinheiro, né? O que Paulo fala que a raiz do mal é o amor ao dinheiro. A raiz de todos os males. A raiz de todos os males. E de fato, portanto, não existe um problema em si, intrínseco, em o cristão ser rico, né? E ele trabalhar para ter mais dinheiro, para ter mais oportunidades de investimento, de ajudar os outros, etc., né? Mas, por outro lado, a Bíblia também exorta em relação aos perigos da riqueza. Sim. Né? Então, a gente fica numa posição um pouco delicada, porque, por um lado, de fato, Deus abençoa a pessoas para ter mais dinheiro, para poder ajudar os outros mais, para poder ter até esse ministério, né? Não lembro se é Pedro ou se é Paulo, que chama isso até de um ministério, né? De doar, né? Ele dá... numa das listas dos dons lá. Isso, sim. Misericórdia. Isso. Então, por um lado, Deus ele abençoa, mas por outro lado, a gente não pode tomar isso como uma desculpa
para a gente falar, não, então agora eu vou atrás de riqueza, né? Por quê? Porque a riqueza, de fato, ela traz esse perigo, né? Paulo exorta a certa altura para Timóteo, né? Para ele exortar os ricos desse mundo, né? Aqui não põe a sua confiança na riqueza, né? E ele fala em outro ponto que quando muitas pessoas querendo ficar ricos se perderam, né? Então, muitas vezes isso é especialmente perigoso, às vezes, quando a gente olha. Apesar da gente de ser uma parcela mínima da sociedade que é de fato rica a esse ponto de poder ter um ministério, de abrir empresas, de ajudar as pessoas, de certa forma, muitos cristãos eles têm uma vida assim confortável de classe média, digamos assim, né? E aí, o perigo que nós temos muitas vezes é como nós estamos salvos, como nós, como bons reformados, acreditamos na salvação pela graça e que nós somos seguros, seremos preservados até o final, a gente não pensa em como que a gente deve lidar com o dinheiro, né? Muitas vezes a nossa salvação está assegurada, só que o meu projeto de vida é o quê? Eu trabalhar bastante, acumular, ter uma boa aposentadoria para eu aposentar o mais cedo possível para passar a minha vida inteira comprando, viajando e etc, né? Mas você vê como que digamos assim, o dinheiro ele acabou dando a volta por trás e pegando. Entendi. Existe sim uma sedução, né? Com o Exato, uma dinheiro. sedução. Como o sexo, por exemplo, né? Se é casado, o sexo é uma bênção, mas há algo de sedutor a mais nele. Exato. Né? Ou também a gente sempre fala dos 3 perigos da vida do homem, né? O sexo, o dinheiro e poder, né? E não tem problema você ser influente, mas você pode usar essa tem um influência. problema, exato, né? Assim, exato. E o problema muito mais fácil. E é um problema de desejar isso, né? Porque eu acho que o grande perigo é a gente, muitas vezes, desejar a riqueza sem ter construído as virtudes necessárias, Cara, as virtudes do espírito necessárias para poder lidar com essa riqueza. Né? Eu acho que isso que você falou beleza, vamos tentar construir a partir daí, então. Uma pessoa é um crente maduro, com a sua idade aí, 40 anos, sei lá, pensando numa pessoa madura, né, que tem as virtudes cristãs, que serve na igreja, que tem sua família, que trabalha em favor da igreja, do reino de Deus, e é uma pessoa muito competente no trabalho. E por causa disso foi abençoada aí por Deus com um cargo bom, recebe um salário muito bom e está numa condição de vida que, por ter alguns investimentos, também prosperou e se tornou uma pessoa de uma classe alta. Isso é uma coisa, né? Digamos que há um processo ali natural, certo? Por outro lado, vamos supor que seja um jovem de 15 anos que está pensando agora em entrar na faculdade. E esse jovem coloca na cabeça dele só o quê? Eu preciso focar só naquilo que dá dinheiro. E a trajetória dele é uma trajetória que tem a riqueza como topo. Isso é sedutor e isso provavelmente vai redundar numa vida em que ele vai cometer problemas morais que firam a palavra, porque não foi uma consequência da Exato. virtude e da competência, né? Exato. Mas foi uma corrida desenfreada para conseguir aquilo. Exato. É isso que você está Exatamente. Dizendo. É claro que a gente nunca pode... a gente não tem esse conhecimento do coração humano para dizer que qual é a idade que a pessoa Sim. pode começar a querer mais dinheiro, ou qual que é o ponto, quantos anos de caminhada cristã você Sim. tem que ter para poder começar a lidar com dinheiro de maneira mais sábia. Mas é um perigo que a gente... o tempo todo tem que estar vigiando, né? E quando ele vem como consequência, a gente tem a certeza de que foi algo que Deus conduziu a gente até aquilo, né? E por outro lado, quando é algo que o nosso coração deseja, a gente nem sempre tem a certeza de que é um desejo santo, né? Nós cremos que o Espírito Santo nos dirige, mas nós cremos também que o pecado ele ainda tem certo domínio, não tem domínio, mas tem certo poder e influência na nossa vida. É por isso que a gente não pode confiar tanto no nosso próprio desejo, né? Tem lá em Tessalonicenses, por exemplo, quando Paulo exorta em relação àqueles problemas de trabalho, né, pessoas que estavam preguiçosas, não estavam trabalhando, né, Paulo exorta, viva uma vida tranquila, né, trabalhem com as próprias mãos para você ter com quem ajudar.
Quando a gente olha para aquele texto mais detidamente, a ideia é simplesmente essa: você viver de acordo com a vocação que Deus que Deus te deu convicção que você precisa seguir, né? Então, às vezes a pessoa ela não tem, ela tem um trabalho que ela consegue ter o básico para sobreviver, sobra pouca coisa ali, né? E Deus quer que você, por enquanto, trabalhe naquilo, né? Então, o problema começa aí, quando a gente começa a ter, não tem o necessário para ter um padrão de vida, a gente quer ter um padrão de vida melhor, né? E acaba confundindo isso como se fosse um desejo mais cristão de todos, né? Esbanjar, né? Por Exatamente. exemplo, e comprometer, às vezes, um orçamento familiar. Exato, Se enfiar em exatamente. dívida, Uhum. né? Com certeza. Agora, só para pontuar, né, o que eu falei. Você jovem que está estudando, pensando numa profissão, problema nenhum você ganhar dinheiro. Todos nós aqui queremos dar uma vida confortável, né? Para a esposa, para os futuros filhos. Isso não tem problema, mas foque em ser bom para a glória de Deus, né? Um bom profissional, qualificado, trabalhar para a glória de Deus. E se isso acontecer um dia, saiba que Deus abençoou você e que isso não pode te dominar. Exato. E não pode ser o centro da sua vida. Precisa ser só... Bom, o dinheiro é isso, é um meio de troca, né? Exato. Só uma maneira de trocar para ajudar pessoas e cuidar de quem você ama e do povo de Deus. Exatamente. Né? Em relação, ô João, agora, bom, nós somos uma igreja reformada, calvinista, e a nossa matriz é a reforma protestante ali do século XVI, mas 16, né? Pegando a parte de Calvino propriamente dito. Naquela época houve muitas mudanças sociais impulsionadas pela reforma, sobretudo a reforma calvinista. Né? Houve, se a gente olhar um desdobramento nos séculos, uma prosperidade na região da Europa, Suíça, que é um dos países assim mais ricos e com maior poupança do mundo, né? Holanda, né? Também. Holanda, oh meu Deus, do John Knox. Escócia. Escócia, obrigado. Alemanha também, com a reforma luterana. Mas se você olhar, houve sim uma diferença, né? E a gente pode, de certa maneira, atribuir isso a uma visão, como a gente está construindo até aqui, uma visão bíblica reformada, que não é igual em todo lugar, porque a reforma luterana foi diferente da reforma calvinista e tal, mas uma visão de trabalho para a glória de Deus, né? Os reformados, via de regra, trabalhavam muito e gastavam pouco. E não é que gastavam pouco porque eram muquirana, mas porque não tinha essa ideia de esbanjar dinheiro. Sim. Né? Era uma vida diferente. Isso fez com que poupança crescesse. Poupança faz com que nações possam investir em tecnologia, em educação, várias coisas. E, bom, a Suíça foi um modelo durante a reforma calvinista até de assistência, né? Educacional, aos pobres. Então, muita gente era assistida nesse período, né? Mas eu sei que você conhece mais sobre neocalvinismo, né? Então, avançando um pouco nos séculos aí, a gente tem a Holanda de Kuyper, a gente tem próprios movimentos que foram se desdobrando e influenciando a sociedade, como a reforma calvinista, neocalvinista, o movimento neocalvinista enxerga a economia e relaciona isso com a fé cristã. Você falando aí, até comecei a pensar aqui como a economia ela foi influenciada, de certa forma, pela reforma, né? Não apenas no sentido de que muitos economistas, os primeiros economistas, né, Adam Smith, por exemplo, principalmente, né, ele foi influenciado diretamente pelo pensamento da reforma, né, mas pelo fato de que a economia ela nasceu para lidar com o desenvolvimento econômico aceleradíssimo que começou a partir dessa época, né? Então, assim, a economia ela nasceu. A gente diz que a economia nasceu ali em 1776 com a publicação de A Riqueza das Nações.
né? Como disciplina Como disciplina separada, isso, vista, exato. né, como uma disciplina separada do resto. Exatamente, exatamente. Como emancipada da filosofia moral, etc, né? Mas ali ela já estava, o nome do livro, né, A Riqueza das Nações, já era uma investigação, né, Adam Smith, ele queria, que foi o autor desse livro, né, ele queria fazer uma investigação de como as nações enriqueciam, né, ou seja, já pressupõe-se que as nações elas já estavam ricas, né, e a primeira Revolução Industrial, ela já tinha começado e a segunda revolução industrial, pelo menos na Inglaterra, já estava começando a dar os seus sinais ali, né, no final do século XVIII. Então, a reforma calvinista, ela não só a calvinista, né, como você falou, mas a reforma como um todo, ela foi importante por causa dessa... ela trouxe mais prosperidade e ela colocou esse problema de muita riqueza, entendeu? Muita riqueza. Como que a gente consegue, como que a gente lida, como que as nações devem lidar com essa riqueza, né? Qual que é a fonte da riqueza das nações, né? Muito comércio internacional, então como que os Estados-nações eles precisam lidar com esse fluxo de riqueza, né? Essa diferença, às vezes até nas moedas de cada país, etc, né? Eu até me lembro rapidinho de um caso do livro do Adam Smith, da Riqueza das Nações. Isso ficou na minha cabeça quando eu li, que justamente por esse ambiente industrializado, né, ele dá o exemplo. Uma das coisas que causam isso era o processo de industrialização que estava acontecendo, né, e estava fazendo ter muito produto, muita coisa para vender, e isso acumulava riqueza. Mas aquilo da fábrica de alfinete, Sim. que ele basicamente diz, né? Tinha uma pessoa que colocava lá as cabeças nos alfinetes e tal. Isso, de repente, no processo de industrialização, é substituído por uma máquina que faz Exato. 20 vezes mais a pessoa no dia. E tem muita coisa para vender, né? Então, assim, é uma economia totalmente diferente, né? Isso explode naquela época. Mas, desculpa, sobre o que você ia falar do... Então, e é interessante porque, assim, como você falou, né? Como que pessoas, né, homens e mulheres extremamente ricos nesse mar de abundância, ainda conseguiam levar uma vida frugal, né, uma vida assim contente, uma vida simples, não no sentido de ter pouca riqueza, mas uma vida simples no sentido de não ter muito esbanjamento, né? O que movia essas pessoas, né? A, a grande tese que está por trás disso é a ideia da ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Que assim, no grosso modo, qual que é o entendimento popular dessa tese? De que... Do Max Weber. Isso, do Max Weber, exatamente. Que as pessoas, os calvinistas, eles viam na prosperidade material, através do trabalho duro, uma evidência de que eles eram predestinados. E é por isso que eles trabalhavam duramente, né? Mas, na verdade, quem estuda um pouco mais de calvinismo sabe que, na verdade, não tem isso, porque a evidência da predestinação, digamos assim, a evidência da eleição, ela ocorre primeiro através do testemunho interno do Espírito Santo, né, que testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus, e isso simplesmente nos tranquiliza, né? Então, isso nos tranquiliza no sentido de que a gente não precisa mais correr atrás do dinheiro, de riqueza, de trabalhar muito, como se isso fosse a nossa salvação. Porque nós sabemos que nós temos um Deus que é um Deus provedor, que é um Pai amoroso que cuida de nós. Por isso que nós podemos trabalhar com tranquilidade, nós podemos trabalhar, nos esforçar, e nós nos esforçaremos para a glória de Deus. E isso vai trazer mais riqueza, vai trazer mais prosperidade, e a gente não vai ter essa mesma ideia de lidar com a riqueza que as pessoas da época tinham, né? De esbanjar. Hoje também tem, óbvio, né? Mas naquela época, no sentido assim, de muitas festas, muitos bailes reais, né? Muita pompa, etc, né? Eu acho interessante que um livro com uma tese tão ultrapassada como a do Weber ainda seja o discurso comum de qualquer estudante de economia, não que eu conheça muitos, né, mas dos que eu conheci quando eu fiz pós lá em economia, que acham que, cara, aquilo é a verdade. Eu lembro de falar com um rapaz que estava fazendo a pós lá em economia,
E ele era matemático. Matemático geralmente não gosta de economia porque... Bom, matemática é linguagem, né? E o economista usa a matemática de algumas maneiras meio duvidosas, né? Pelo menos é o que parece. Se ficar ofendido, peço desculpa. Eu também não gosto de matemática, por incrível que pareça. Por isso que a gente falou no começo que o cara que faz economia não precisa saber fazer cálculo, né? E enfim, nem investir às vezes o dinheiro. Mas esse rapaz, quando me conheceu lá, falou, você é da onde? Eu falei, eu sou da igreja... Conversando, chegou no assunto de igreja presbiteriana. Fiz isso aí antes de entrar no seminário. Ele, eu já li o livro do Weber. Você acredita que você é salvo pelo trabalho, né? Falei, cara, o Weber nunca leu João Calvino, porque não é possível. É o exato oposto, né? É o exato oposto, né? Aquela ideia lá do Beruf, do chamado e tal, né? Mas eu acho que muita gente é contaminada por essa visão ainda hoje, né? Sim. De que a reforma protestante, o calvinismo, os protestantes meio que ficaram ricos porque achavam que o trabalho fazia ser salvo. Né? Tá tão longe da realidade isso aí, né? Os puritanos, eles têm uma fama assim, muito ruim, né? No meio popular, como pessoas assim, chatas, pessoas extremamente... que você não aguentava ficar perto porque não gostava de fazer nada, não gostava de aproveitar a vida, né? E só trabalhava, etc, né? Mas muitas biografias de puritanos demonstram exatamente o contrário. Não que eles esbanjassem o dinheiro e a vida em todo tipo de passatempo, etc, né? Mas eram pessoas que você via simplesmente o contentamento ali. Eles admiravam a criação, né? Todos gostavam dos seus passeios na natureza para poder glorificar Deus através da contemplação da natureza, né? Tinha, às vezes, os seus passeios de cavalos, tinha o seu tempo com a família. Eram pessoas felizes, basicamente. Sim, né? Eram pessoas que encontraram a alegria no fato de que elas eram, de uma vez por todas, salvas em Cristo. Sim. Né? E, agora, o neocalvinismo, né? Sim. Trazendo um pouco essa ponte para o neocalvinismo, o neocalvinismo ele enfatiza um pouco mais, digamos assim, talvez a principal diferença em relação a outros tipos de calvinismo seja essa ênfase um pouco maior na soberania de Deus. É óbvio, rapidinho. né? Você consegue falar só sobre explicar o neocalvinismo rapidinho, só... Você consegue? Sim, basicamente era isso, né? Essa ideia de que da soberania de Deus, né? Como não apenas na criação, né, digamos assim, na soteriologia, na nossa salvação, mas a soberania de Deus cosmológica, a soberania de Deus sobre todas as esferas, sobre todas as coisas, né? É óbvio que Calvino ele enfatizava isso também, né? Às vezes até uma leitura um pouco limitada de Calvino achar que ele só pensava em soteriologia, em predestinação, etc. Né? Só Calvino ele começava da soberania de Deus, mas o neocalvinismo ele buscou resgatar a soberania de Deus como uma forma de montar um sistema de vida, uma visão de vida, uma cosmovisão, né, que a palavra Kuyper usava, né, uma visão de mundo e de vida para se contrapor a outras visões da vida como um todo. Né? Então, você tinha, por exemplo, a visão católico-romana, a visão modernista, etc. Né? Várias cosmovisões, e Kuyper falou, o calvinismo ele também nos fornece uma visão de vida. Ele também nos fornece uma lente a partir da qual a gente consegue olhar toda a realidade de todo mundo. Né? Não é só uma lente a partir da qual a gente enxerga a igreja, uma lente a partir da qual a gente enxerga a nossa salvação. A gente enxerga todas as coisas a partir dessa lente. E é por isso que a gente pode partir de uma perspectiva cristã para poder falar de educação, para poder falar de arte, para poder falar de ciência e para poder falar de economia. Então, o neocalvinismo, ele parte da soberania de Deus para poder falar, qual que é a ordem ou a palavra usada, né? Qual que é a norma criacional de Deus para cada esfera. Né? Por Deus ser soberano sobre todas as coisas, não existe nenhuma esfera da realidade, né? Igreja, Estado. Ali Kuyper estava lidando com um problema de muitas instituições, né, principalmente o Estado, ele querer interferir na esfera da igreja. Né? Então, Kuyper estava lidando com esse problema diretamente. Né?
Mas, basicamente, por Deus ser soberano, não existe nenhuma esfera que é soberana sobre a outra. Todas as esferas, elas são igualmente soberanas em sua própria esfera, dentro das suas próprias normas, da sua própria forma de funcionar, e todas são igualmente responsáveis diante de Deus. Então, a educação precisa encontrar suas próprias normas e precisa operar e responder diretamente a Deus. E a igreja, a economia, o mercado, nada pode interferir na esfera da educação. Família, etc., assim por diante. Né? E aí, o neocalvinismo na economia, ele busca entender isso. Qual que é o papel, qual que é a norma criacional da esfera econômica? Qual que é a norma, e com essa norma, qual que deve ser a função, qual que deve ser o papel das instituições especificamente econômicas, como o mercado, como empresas, organizações corporativas, etc. Né? Então, o neocalvinismo ele vai buscar entender quais são as normas da esfera econômica para poder lidar, para poder dirigir as empreitadas econômicas, digamos assim. Né? Por outro lado, o neocalvinismo ele também tem, ele busca também entender qual que é o papel do Estado. Eu falo especificamente do papel do Estado porque, apesar de ser algo que não é da economia propriamente dito, mas existe esse embate, né, entre mercado e Estado. Né? Qual que até onde que o Estado pode interferir, até onde que não, até onde que o mercado deve ser livre, até onde que não. Né? A resposta do neocalvinismo não é nem a resposta coletivista, de dizer que o Estado ele deve estar em todas as áreas, ele deve produzir, etc. E nem a resposta individualista extremamente liberal, de dizer que libertária, né? De dizer que o mercado ele tem que ter toda a liberdade e não pode ter nenhum freio, a gente tem que mercantilizar tudo, tem que transformar tudo em mercadoria, etc. Né? O neocalvinismo vai dizer cada um no seu quadrado, cada um na sua esfera, entendeu? O mercado ele deve ser deixado livre para operar na sua esfera, e o Estado ele deve ser deixado livre para operar na sua esfera. Né? O máximo que o Estado pode fazer, que daí seria, digamos assim, uma função da esfera jurídica, né, da esfera política ali, seria preservar a justiça entre as esferas. Né? E aí que tem vários debates, né? O que significa exatamente isso, né? Em relação a qual que é o limite do papel do Estado, mas seria mais ou menos por aí. Legal. Eu lembro que você falou disso das esferas, né? E uma das perspectivas é coletivismo, a outra a gente pode chamar de libertarianismo, ou mesmo anarcocapitalismo, né? Tal. E tive alguns colegas assim, onde eu estudei, né? E eu lembro que uma vez também conversando com eles, essa ideia de perspectiva errada que a gente tem antes de amadurecer, de que tudo pode ser privado, tudo, absolutamente tudo. Bom, primeiro que a Bíblia fala que não, né? A Bíblia fala que Deus instituiu autoridades e elas portam a espada, e é por isso também que ele colocou autoridades para cobrarem o tributo e tudo mais. E ele fala que isso é para o bem, né? Autoridades podem fazer isso mal, mas Deus instituiu autoridades para o bem, para que não haja uma convulsão mundial, né, anarquista em que não haja ordem. E aí que está a grande questão. Não é que autoridades são eminentemente boas, porque o ser humano é pecador, mas Deus estabelece ordem a partir disso. Então isso vem dele, né? É aquela ideia de estrutura e direção, né? Apesar da direção ter tomado um rumo ruim, mas a estrutura ainda é boa, e Deus criou. Mas nesse de ser tudo privado, eu lembro que uma vez pensando, rapaz, mas dá para ser tudo privado? Lógico que dá. Saúde pode ser privada, educação, tal. E eu pensando. E aí uma hora eu meio que caí em mim, assim. Né? Falei, mas a Bíblia fala que o ser humano é filho da ira, desobediente. A Bíblia mostra que a gente é manchado pelo pecado. Então, o que garante que em um mundo em que só existe mercado, não existe autoridade para usar vez ou outra força, o que garante que isso não vai ter só alguém dominando tudo e se tornando o Estado de alguma maneira, né? Um portador de poder e tudo mais. Então, a verdade, gente, é que Deus fez essas esferas, digamos assim, a gente chama de esferas de soberania, né? E ele próprio confere certo agir limitado em cada esfera para que elas não se colidam, né? Quando acontece do Estado interferir totalmente em tudo, a gente tem uma ditadura, né? Por outro lado, quando acontece o oposto, a gente tem a desordem completa.
Então não é à toa que o mundo funciona como funciona, porque foi Deus que fez, né? Ele sabe Sim. como as coisas têm de ser. E apesar do pecado existir no mundo muito fortemente ainda, Deus ainda é soberano, né? Ele criou isso aqui, ele ainda sustenta isso. Sim. Sua igreja e o mundo também pela graça comum, É. né? João, eu acho que a gente pode caminhar para o fim. Eu queria saber se você tem alguma consideração, algum conselho que você tem para dar para quem gosta de economia e fé cristã, ou mesmo se você quer só citar o que você tem escrito na sua tese aí. O nosso irmão aqui está terminando a tese de mestrado, é isso? Doutorado. De doutorado. Deve ter dado tanto trabalho para falar que é mestrado, né? Desculpa aí. Orem por ele, mas se você quiser dar alguma consideração final ou mesmo citar aí a sua tese, fica à vontade. Eu tenho trabalhado um pouco nessa área que a gente conversou aqui no final, né? Sobre a relação entre, digamos assim, qual que é o limite do mercado. A minha área de estudo é a relação entre mercados e moralidade. E nesse estudo, é o nome amplo da minha área, né? Eu estudo algumas coisas específicas dentro dessa área, mas estudando sobre isso, eu cheguei a algumas conclusões que falam exatamente de quais seriam os limites do mercado, né? Ou então quais são os benefícios do mercado, né? Onde que é bom que ele continue operando e etc. Tem algumas coisas espalhadas por aí na internet, talvez não sei quando o podcast, o episódio for ao ar, né? Talvez dê para colocar o link para algumas coisas, né? Então, tem um artigo meu recentemente que foi publicado pela Nos Mundos, a revista da BC2. Tem uma palestra que eu dei também num grupo de estudo de lá, que também está disponível no YouTube. Então, são algumas áreas aí que eu falo um pouco daquilo que eu tenho estudado. E eu tenho também lido, estudado e escrito sobre a relação entre fé cristã e economia, né? Inclusive, na semana que vem, eu vou participar de uma conferência que vai ter lá no Mackenzie sobre neocalvinismo e evangelicalismo. Estou mencionando para pedir oração. Eu não sei se vai ao ar até lá, né? Mas também para... Provavelmente vai ser depois, mas eu e o Luiz que estamos aqui vamos orar. Mas é bom mencionar que é uma iniciativa em que tenta pesquisar a sério essa interação. Eu vi que é o Fuller que está investindo. Coisa boa. Seminário. É o seminário lá dos Estados Unidos que tá organizando, né? E eles vão fazer várias dessas conferências em lugares que não tem essa discussão tão comum. Então, aqui, acho que na África do Sul, em um outro país lá no Sudeste Asiático. Então, e é uma oportunidade, né? Então, é uma área que tem crescido e eu tenho escrito sobre isso, né? Então, para aqueles que têm mais interesse, para aqueles que acharem legal esse assunto, podem vir conversar comigo, me pega aí na igreja em algum momento, em algum culto aí. Eu vou ter o maior prazer de marcar um café, da gente conversar, porque eu amo falar sobre isso. E como consideração final, eu acho que é importante a gente saber de economia, né? Não necessariamente da economia macro, né? Não estou falando aqui para você ler todas as notícias, para você querer saber tudo sobre taxa de juros, sobre taxa de câmbio, etc., né? Mas para a gente entender quais são os caminhos do dinheiro, para a gente poder usar aquilo que Deus nos dá de forma a glorificar Ele, e também para a gente poder ficar atento e vigiar contra a sedução do dinheiro. Então, eu acho que para a gente entender economia, até investigar, ler um pouco mais sobre a filosofia da economia, né? Ler um pouco mais sobre essas questões relacionadas à economia e moralidade, em relação a ideologias que estão por trás da economia, a ideologia do progresso, que é talvez a principal ideologia que é a ideologia que está, assim, debaixo da esquerda e debaixo da direita. Debaixo de todo lugar é a ideologia do progresso que está dominando. Tem um livro que chama Capitalismo e Progresso, que é muito bom, já recomendo também para leitura, que fala sobre isso, uma perspectiva neocalvinista. Então, o Bob Hauswald. Ele fala exatamente sobre como a ideologia do progresso é o que tem dominado, né, a nossa perspectiva sobre a economia, seja a partir da esquerda, seja a partir da direita. Então, pensar sobre essas coisas nos ajuda a ter a mente um pouco mais clara em relação a quão suscetível nós mesmos podemos ser a isso. E o quanto algumas coisas que nós defendemos,
que nós pregamos, que nós falamos sobre economia, sobre dinheiro, sobre carreira, sobre profissão, trabalho, aposentadoria, como algumas coisas podem estar contaminadas com perspectivas e cosmovisões que não são bíblicas e cristãs. Então, por isso que é importante entender economia, muito mais do que apenas a questão assim, de entender a macroeconomia e estar a par das notícias do mundo, né? Bom, teria muito mais coisa para conversar. Talvez a gente marque um outro podcast que tem vários livros, várias coisas para falar. Mas obrigado, João, por ter participado. Deus abençoe, foi muito bom. Eu que agradeço, Estevam. Obrigado pelo convite. E você que nos ouve, se você ainda não ativou o sininho aqui no Spotify, clique nele para receber as notificações quando episódios novos forem lançados. E siga a página da IPJ no Instagram, no YouTube, para receber as pregações e todos os demais conteúdos que a igreja tem produzido para a glória de Deus. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.